Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu pretendo elaborar uma série de raciocínios históricos referentes a como posso dizer assim, a um tribunal, que foi executado pela Igreja Católica ao longo dos séculos, conhecido como a Inquisição, a Santa Inquisição, o Santo Ofício, e tem até um nome com muitas mais palavras que é o nome moderno. Para caso vocês não saibam, a mesma instituição que julgou e executou centenas, ou melhor dizendo, milhares de pessoas ao longo dos séculos, ela ainda existe, até os dias de hoje, embora não pratique as mesmas coisas que eles já praticaram ao longo do tempo, E por que eu quis falar desse evento, assim? Na verdade, não é desse evento, Como eu falei, seria mais um tribunal mesmo, Se provavelmente tu que tá me escutando aqui, tu já ouviu falar dessa expressão. Eu mesmo já ouvi falar um monte de vezes também na minha vida. Eu sendo uma pessoa interessada por história de modo geral, já ouvi falar sobre a Inquisição, sei lá, desde quando eu era uma criança mesmo, Só que daí também, recentemente, eu comecei a perceber uma movimentação de figuras católicas tentando, bem dizer assim, acobertar, passar pano, tá ligado? Para toda a história da Igreja Católica. Porque aqui no Brasil, não necessariamente as figuras cristãs são católicas, Inclusive também eu me acostumei a ver vários cristãos fazendo críticas à Igreja Católica por causa dos seus, assim, digamos assim, dos seus pecados mais vistosos, Das chagas mais visíveis que a Igreja Católica tem por aí. E eu definitivamente acho que isso é uma verdade, que esse é o caso. Então, me é estranho, que tenha gente que tente relativizar toda a atrocidade que foi todo esse período, em que, basicamente, em que a Igreja e o Estado estavam de comum acordo com o tipo de punição que certas pessoas teriam que ter, Então, basicamente, uma consideração inicial que eu vou fazer sobre isso é assim, a ideia de existir julgamento para as pessoas é anterior da Inquisição, E a ideia das pessoas serem punidas, castigadas de alguma forma, mediante alguma espécie de crime, também é anterior, Muita violência, muita brutalidade a humanidade perpetuou muito antes da Inquisição, mas negar que a Inquisição foi uma nova etapa, uma nova forma de cometer essas atrocidades, na minha opinião, é indiscutível, e mesmo que até mesmo alguns historiadores tentem relativizar a violência que foi perpetuada ao longo do período da Inquisição, não é como se isso fosse um consenso. Muitos historiadores ainda defendem que o estudo a respeito da quantidade de problemas, e até problemas assim que foram criados a partir de uma sociedade que permitia esse tipo de comportamento, Que basicamente o que seria esse tipo de comportamento? Bom, primeiro eu fiz uma série de anotações, sobre esse tema, porque basicamente eu gosto de ajudar as pessoas a contextualizar o máximo possível, porque também é o jeito que eu aprendo, Eu anotei algumas datas para a gente conseguir montando uma espécie assim de linha do tempo de como que esse fenômeno foi se desenvolvendo, mas como sempre vocês sabem que eu mesmo não gosto de história pelo valor assim dos números, das datas. Eu gosto de história pelas informações que estão contidas ali, Pelo conhecimento antropológico, pela oportunidade de reflexão que a gente tem a investigar o passado da espécie humana. É assim que eu gosto de lidar com isso, E, basicamente, um evento que eu acho que dá para marcar assim como o pontapé inicial para isso teria acontecido na cidade de Orleans, no sul da França, em 1022, Então vamos fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, o sul da França histórica não é o sul da França que a gente conhece hoje em dia, O nosso
A França moderna que a gente conhece, dá para dizer que, no mínimo, ela é uma continuação que veio pós, assim, Revolução Francesa, né? Pós ascensão e domínio do Napoleão, e depois, eventualmente, do jeito que, né, todo o caminho que ela passa pelo século XX até se tornar o país que ele é aí, né? Então, o que de fato era a França em 1022 é outra história, né? Existia uma série de povos europeus, obviamente, né? Mas que, né, o comportamento, as origens, a cultura, sabe, é algo completamente diferente do que a gente compreende como o francês moderno. E, né, então, e também não era chamado assim de França, né? Existe até a expressão francos e tudo mais, que, né, eu também não vou poder falar de toda a história da França, né? Mas é que a minha cabeça já começa a fazer a necessidade de fazer esses esclarecimentos, né? Mas basicamente há registro de que a igreja, né, a igreja e o poder monárquico, né, porque isso daí também, o que eu vou falar bastante também sobre essa relação, sabe? Poder de um Estado, né, anterior ao sistema de Estado-nação que a gente conhece, mas uma força centralizadora, né, vinda de uma origem monárquica ou de aristocracia. É quando que começou a se restabelecer essa lógica na Europa, é difícil saber, sabe? Porque, assim, a fundação da Igreja Católica, como a gente conhece hoje, eu acredito que aconteceu no quarto século, né? Quarto século depois de Cristo, tudo mais lá com aquele imperador Constantino de Roma. Só que pouco tempo depois disso, Roma ocidental ruiria, sabe? Roma ocidental ruiria, só que o cristianismo não desapareceu e nem, assim, nem os romanos como um todo, sabe? Ainda existia um papa, ainda existia o Vaticano, sabe? Apenas o império gigantesco conhecido como Roma deixou de existir, tipo, deixou de existir não, né? Mas parte da extensão dele foi tomada, repartida, dividida, mas ainda tinha, né, o Império Bizantino, né, Constantinopla, que era, né, Império Romano do Oriente, que se fala, né? E como eu falei, ainda existia bispos, cardeais, a Igreja Católica não desapareceu, entendeu? Não é como se ela tivesse sumido. Só que, então, só que daí também a pergunta que muita gente se faz é o quanto poder de fato que o Papa tinha nesse período, sabe? Como eu falei aqui, não sou eu que vou ter como poder falar para vocês exatamente, né? Que tipo de poder a figura do Papa tinha realmente entre, sabe, a fundação da Igreja Católica, né, no quarto século até o ano 1000, sabe? Nesses 600 anos do primeiro milênio pós Jesus Cristo, digamos assim. Qual o poder real, exato, sabe, que o Papa tinha ali? Como que esse poder era manifestado? Ele comandava as monarquias, porque o que é indiscutível é que o cristianismo não desapareceu, entendeu? As pessoas têm ainda tem aquela expressão de Roma foi derrubada pelas nações bárbaras, tá ligado? Mas quando eu pensava sobre essa ideia de nações bárbaras, eu de fato imaginava que rolava assim, era assim. Aí o meu imaginário quando eu era uma criança era de fato que era aquela coisa assim, gente que vivia em casas de madeira, né? Vivia em casas de madeira e lutavam com, sabe, um machado e um escudo de madeira, sabe? Eles não estavam ainda assim, não faziam armaduras pesadas e os valores culturais deles todos era algo parecido com, sabe? Eu já sabia que existia tribos germanas, por exemplo. Eu não achava que eles tinham a mesma religião, mas era uma mistura de celta com nórdico e alguma coisa assim, né? E eles, pagões, né? Pagãos, melhor dizendo, pagãos e tudo mais, era isso que eu tinha. Mas na realidade não, entendeu? Na realidade não. O cristianismo não desapareceu. Muitas dessas nações bárbaras tiveram líderes, reis cristãos, sabe? Durante esse período que aconteceu entre do ano 400 alguma coisa até o ano de 700 por aí e tal. Enfim, né? Claro que eu tô, né, tudo isso que eu tô falando é antes de começar a Inquisição, né? Mas como eu falei, eu acho que é importante a gente conseguir montar essa linha do tempo na nossa cabeça pra gente se perguntar como que esses eventos históricos aconteceram na prática, né?
Então, assim, né? Mas voltando à minha pergunta inicial, qual poder exatamente o Papa tinha nesse período, sabe? O quanto que ele podia acumular riqueza, o quanto que ele podia comandar ou distribuir poder, né? Quem que aplicava a lei nessas situações inteiras, né? Esses reinos que eram cristãos, eles eram subordinados à Igreja Católica ou eles eram cristãos e tinham sua independência no seu poder que eles tinham, sabe, durante, né, todo esse período, sabe, de mais ou menos uns 600 anos. Eu não sei, né? Aí eu sei que existiu daí, né? Existiu também nesse período, não sei exatamente, vou ver se eu posso ver aqui a dinastia do Otoniana, né? Otto. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. Rei da Baviera, Otto o Grande, ó. Fazendo esse tipo de pesquisa para esse programa, eu encontrei o nome desse sujeito, sabe? Otto o Grande, né? Otto I, nananana, ou Otto da Saxônia, nananana, nananana. Ó, ele foi rei e imperador do Império Romano entre 936 não, rei ele foi desde 936 e o imperador ele foi por 11 anos, entre 962 e 973. Então, assim, algumas décadas antes de começar aqueles tribunal, ou de ter o primeiro tribunal lá no sul da França, que começou no início desse meu raciocínio, sabe? Então, esse sujeito daí, né, eu também não vou falar muito sobre ele, mas o ponto que a dinastia desse sujeito é apontada como uma dinastia que no final do milênio passado conseguiu centralizar o poder nas suas próprias mãos, entendeu? Porque ele já tinha nascido um rei, né? E quando eu digo que ele nasceu um rei, já era uma coisa assim de uma linhagem dinástica e tudo mais, né? Então ele já nasceu com o direito ao trono, só que daí ao longo da vida dele, né, de várias maneiras que eu não vou me aprofundar aqui, mas, né, que provavelmente envolvendo questões políticas e militares, ele conseguiu também se tornar adquirir esse título, né, de Holy Roman Emperor, né, imperador do Império Romano, não, imperador do Império Romano, não, imperador sagrado, ou do Sacro Império Romano, acho que é isso, né. Enfim, né, mas basicamente era um título que dizia que ele tinha ainda mais poder do que um rei qualquer, tá ligado? E imagino que ele tinha até poder sobre a igreja, sabe? Não sei se ele tinha mais poder que o Papa, se ele estava acima do Papa, necessariamente, enquanto esse cara tinha esse título, tá ligado? Mas ele é dito que, ó, esse aqui é um cara que conseguiu restabelecer o poder, assim, né? Que aparentemente, ao longo dos séculos, já nesse primeiro milênio, a igreja tinha conseguido se colocar no centro disso tudo, sabe? E acima disso tudo, comandando isso tudo. Né? Só que daí então, né, vamos voltar para nossa linha do tempo para chegar no fenômeno conhecido como Inquisição. Né? Então, rolou esse primeiro tribunal público contra a heresia em 1022, nessa cidade no sul da França, né, Orleans. Né? Então vamos primeiro também entrar nessa palavra, heresia, sabe? Esse é um termo que, aqui no Brasil, é quase impossível. No Brasil, em 2021 não, eu queria dizer no Brasil no século XXI, né? Em 2024, quase que todo mundo que eu conheço, quase ninguém usa a palavra heresia, e quem usa a palavra heresia geralmente está utilizando até de uma forma irônica, sarcástica, né? Mas é um termo que, na realidade, né, ele é super carregado de uma história de morte e destruição mesmo, sabe? Foi através desse termo, dessa expressão, que a Inquisição conseguiu matar um monte de gente. E não apenas matar, né? Torturar, executar, coagir, obrigar a mudar de religião, obrigar a aceitar outra doutrina, obrigar a negar a própria fé. E várias outras torturas diferentes. Tem gente que não era morto, mas era mutilado ou castrado, enfim, né? As pessoas, ao longo de séculos e séculos, foram castigadas sobre essa acusação de heresia. Não exclusivamente heresia, né? Mas o que seria, então, heresia, sabe? Falando do ponto de vista especificamente da Igreja Católica, mas acho que dá para estender para todas as partes do cristianismo, né? Mas, basicamente, seria a ideia de deturpação do que a Igreja Católica considerava a única maneira aceitável, tolerante, né, de
falar sobre a Bíblia, de falar sobre Cristo. Basicamente, era isso aí. E é óbvio que a Inquisição, ao longo do tempo, puniu e castigou todos, tipo assim, todas as outras visões mais ainda distantes da igreja, né? Evidentemente que, né, tudo que era considerado bruxaria, feitiçaria, era castigado também, né? Todas as outras formas de religião também seriam punidas. E obviamente que ser judeu também era punido, obviamente que ser muçulmano também era punido, só que ainda tinha esse lance da heresia, né? Que seria basicamente isso. Se a pessoa acreditasse em algo relacionado a Jesus Cristo que não fosse exatamente do jeito que estava sendo falado na Bíblia, a pessoa era acusada de heresia, né? E isso daí, como eu falei, resultou vários tipos de castigos ao longo do tempo, né? Vários tipos de castigos ao longo do tempo. E anterior, né? Anterior a ter, assim, se tornado comum e normal a realização de inquisições, né? Porque basicamente o que seria essa inquisição também, né? Porque recebeu esse título, sabe? É que era especificamente de um período em que a igreja e o Estado estavam operando praticamente juntos, entendeu? A igreja é que mandava o Estado realizar inquisições, embora os estados também pudessem pedir permissão para a igreja, para tipo assim, a igreja pode vir aqui para as minhas terras e fazer uma inquisição, sabe? Porque tinha que ter uma figura, né? O inquisidor, que eram membros cardeais mesmo, sabe? Eles que iam até as cidades, eles que realizavam os verdadeiros, assim, tribunais, sabe? De julgar as pessoas, né? E como que esse tribunal era, eu já vi gente falando assim, que isso foi um progresso, sabe? Foi um progresso para a sociedade medieval europeia da época. Tipo, para começar, é uma afirmação muito difícil de falar, sem ter detalhes claros de como funcionava de fato uma espécie de direito civil, sabe? Em toda a Europa durante, né, no início do século XI, digamos assim, sabe? Então, é uma afirmação meio exagerada tu confirmar. E sim, que ao longo da história deve ter tido gente que foi atacado, morto, ainda mais rapidamente do que na Inquisição, eu não duvido, mas é indiscutível que a Inquisição não era um bom método de tribunal, não era imparcial, é indiscutível também que toda a lógica que eles podiam ser, por exemplo, é que isso aqui eu devia guardar pra falar um pouco depois, né? Mas já posso começar a falar agora e repetir depois, não tem problema, que quando tava rolando uma Inquisição numa cidade, era totalmente incentivado a fofoca e entregar as pessoas, sabe? Tu tinha que acusar os hereges, sabe? Tu tinha que acusar se teu vizinho tivesse uma religião diferente da religião católica, sabe? Tu tinha que participar daquela perseguição, porque pessoas que foram descobertas, né, acobertando hereges eram considerados culpados daquela mesma heresia. Então tornava muita gente desconfiada, tornava muitos vizinhos, né, fofoqueiros mesmo, né, interessados em entregar a cabeça dos outros, até porque talvez recebiam alguma vantagem, algum benefício ao longo do tempo, né, por estar prestando aquele serviço, digamos assim. Então, assim, tudo isso daí, cara, pra mim não tem atenuante, tá ligado? Fazer de conta que isso era bom, né? Fazer de conta que era bom tu incentivar uma sociedade a adquirir esse comportamento. Que é bom tu julgar o comportamento moral e cívico de uma sociedade baseada na religiosidade dele. E é óbvio que eu vou dar alguns exemplos até de figuras famosas, né, que foram mortas ao longo desse período, para ter uma ideia de que era o tipo de coisa. Não, que de fato até mesmo gente que eram cristãos, né? Muitos cristãos, inclusive, foram mortos também nesse período, porque qualquer pessoa que, verdade ou não, eu vou até falar assim, muitas dessas pessoas eu acho que de fato eles eram hereges pela definição da igreja, tá ligado? Muitas pessoas, de fato, nesse período, porque foi assim 500 anos, tá ligado? Como eu falei isso, daí só pra falar da parte mais bárbara, né? Porque não é como se a Inquisição tivesse acabado. Em 1960 parece que ela virou essa nova versão, que ela tem um novo título, mas ainda, tipo assim, a Igreja Católica ainda tem uma espécie de tribunal deles. Só que a diferença é que hoje em dia esse tribunal não vai condenar ninguém a ser executado em praça pública, né? E essas inquisições, essas execuções horríveis eram vindo assim da própria igreja, essa ordem, tá ligado? Eram vindo dos próprios inquisidores. E é óbvio que alguns inquisidores eram considerados mais terríveis, né? Verdadeiros carrascos, e outros não. Mesma coisa com papas, tá ligado?
se tu for ficar pesquisando a biografia de papas, é lógico que ao longo da história teve papas que passaram como mais clementes e piedosos e outros como verdadeiros, sabe, assassinos. O ponto é que todos eles tinham poder, tá ligado? Não importa se essa história dizer bom papa, mau papa, indiscutivelmente qualquer papa tem poder, né? Ainda mais nesse mundo desse período, né? Enfim, então assim, né, eu queria falar que antes de ter rolado o nascimento, surgimento das Inquisições, mesmo com o nome já dado, rolou a tal de questão das investiduras, né? Que eu dei uma lida, né, durante algumas semanas sobre esse tema para entender o conceito do que rolou, tá ligado? Rolou, é um confronto, uma guerra, né? Basicamente, que rolou na Europa entre 1075 e 1122, né? Então, assim, né, quase vai acabar 100 anos depois do primeiro tribunal público contra a heresia, né? Mas iniciou-se ainda antes e rola, né? O que seria essa guerra? Era do imperador, né? Eu não vou ficar citando nomes também, mas se vocês pesquisarem, mostra qual o nome do imperador, que era do Sacro Império Romano, né? Imperador desse Sacro Império aí. Ele estava em confronto com o Papa. E é óbvio que o Papa não ia lutar uma guerra, mas era de fato a igreja agitando outros nobres, outras monarquias a tentar derrubar o rei, e através de confrontos mesmo, de guerras, tá ligado? Então, durante 50 anos, o rei e o Papa, né, a igreja católica e o rei travaram uma guerra, inclusive transferiu-se para os herdeiros deles, né? Quando rolou o acordo de paz, digamos assim, que é considerado uma vitória da igreja, tá ligado? Porque basicamente a igreja conseguiu determinar o seu poder. Porque o que seriam essas investiduras? Porque assim, receber os títulos assim de bispo, não sei se é bispo ou outro título, né? Porque eu fico lendo esses textos em português e em inglês. Mas basicamente assim, cada cidade nesse período tinha suas instituições religiosas, tá ligado? Seus monastérios, só que essas instituições religiosas tinham função e tinham poder, tá ligado? Os cardeais, tipo, era interessante para a igreja nomear quem seriam seus cardeais, só que o monarca também achava interessante ele nomear quem seria esses bispos, esses cardeais que iam responder ali, porque basicamente, né, os cardeais escolhidos pela igreja vinham lá da igreja, ou lá do Vaticano, com um ideal, com uma agenda que podia não ser, necessariamente ser aquela do rei da região, do duque da região, tá ligado? E muitos nobres, muitos monarcas decidiam eles mesmos nomear quem seriam esses líderes religiosos. Aí a igreja começou a ficar revoltada, porque dizia que várias dessas abadias e tudo mais, que várias vezes tinha sido construída pelo próprio Vaticano com o dinheiro que eles tinham ao longo dos séculos, tá ligado? Eles diziam que era uma heresia, né, que era um sacrilégio, o rei tá fazendo isso, inclusive, ao longo desses 50 anos, né, o rei que iniciou essa batalha contra o Papa, ele foi destituído da sua posição, mas é óbvio que, né, ele não deixou de ser rei só porque o Papa falou que ele não era rei. Mas o Papa e a Igreja Católica parou de reconhecer esse cara como rei, surgiu um anti-rei, sabe, um rei nomeado pela Igreja. Da mesma forma, o cara pegou e nomeou um antipapa, sabe, surgiu, se não me engano, era Antipapa Clemente o nome do sujeito, não me lembro se era isso. Mas é antipapa porque o rei foi lá e falou: se tu tá falando que eu não sou mais rei, tá nomeando outro rei, eu vou dizer que tu não é mais papa e eu vou nomear outro papa. E ele chegou a invadir o Vaticano e tomar o Vaticano, sabe, durante algum tempo, e botou o outro papa lá e tal. Então, tipo, de fato foi uma batalha pro poder, tá ligado? Não foi assim para mostrar como até mesmo essas figuras do topo, né, da hierarquia mesmo, assim, sabe, elas mesmo, ao longo da história, entravam em atritos porque essas perguntas não ficavam muito claras na cabeça de reis, de imperadores, sabe? Quem é que tem mais poder? Quem é que tem mais autoridade, sabe? Quem é que decide de fato? Porque no final das contas, entendeu? Tem que ter, assim, nada para começar, nada acontece organicamente, de fato, sabe? Tudo que aconteceu foi porque alguém se movimentou as coisas para chegar àquele lugar. E a gente, até no dia moderno, a gente se pergunta quem de fato possui a maior alavanca de poder no mundo. Eu, pelo menos, me pergunto isso, né? E até nesse período rolava esses testes, tá ligado? Rolava esses testes para
descobrir quem de fato tinha mais poder. Então, durante 50 anos rolou essas questões, a questão das investiduras, né? Em 1022 rolou o... Deixa eu ver qual é o nome do negócio que eu... A Concordata de Worms, né? Concordata, eu acredito que quer dizer que, basicamente, assim, rolou uma reunião, né? Concordata, acho que seria um documento que certifica que as duas partes ficaram em acordo, mas eu não tenho certeza se é isso, né? Worms foi a cidade que rolou isso, e a Concordata de Worms definiu que seria, tipo assim, a igreja ia nomear tudo, sabe? A igreja ia nomear tudo, só que esses sujeitos teriam que obedecer o rei, né, e as outras autoridades da região indiscutivelmente, mas a nomeação viria a partir do Vaticano, sabe? Então, os reis tiveram, né, que... O rei teve que assinar o documento, tipo, meio que na marra, né? Afinal, foi uma guerra que rolou durante 50 anos, e como eu disse, foi outro rei, sabe? Não foi nem o primeiro que começou o confronto, mas outro rei já... Depois de todo esse período foi lá e assinou esse documento, e o consenso histórico de que dá para ser considerado uma vitória da igreja, sabe? No final dos contos, né? E aí, pouco tempo depois disso, é que começaria a rolar a Inquisição. E aí sim que não dá, cara, não dá para tirar o sangue da igreja católica, sabe? Não dá para tirar o sangue da mão da igreja católica, que é o que eu vejo muito desses cristãos católicos tentando fazer, que tipo assim... que como se os abusos fossem feitos por homens absurdos, homens abusivos. Não, cara, foi 500 anos, né? Porque eu tô sendo, né, generoso, sabe? De falar só 500 anos. Mas foi 500 anos que, pelo fato da Igreja Católica ter se imposto dentro da maioria dos casas reais, sabe? Praticamente assim... Praticamente não, literalmente ter dito que eles que estavam por trás das decisões, eles que tinham o poder, sabe? E eles que, né, tomariam essas decisões a respeito importante da governança, e mais do que isso, eles teriam o poder de realizar julgamentos, teriam o poder de dizer quais pessoas podiam ser mortas, quais terras poderiam ser tomadas, porque é isso que a Inquisição fazia também. A partir do momento que tu era considerado herege, não é só tu que caía, tudo que tu tinha de poder, de propriedade, de terra, seria redistribuído para quem não fosse herege, tá ligado? Era basicamente isso. Se tu era um conde, se tu era um duque, e em algum momento começava a rolar uma inquisição na tua cidade, e começasse a rolar boatos de que tu era um herege, quer tu fosse ou não, verdade ou não, tu seria, a chance de tu pagar caro por aquilo era enorme, tá ligado? Era enorme. E é óbvio que passava por um monte de etapa, muita gente tinha que simplesmente assim, mudar a religião, ou prometer que ia mudar a religião, mas né, no final das contas, se o que os caras queriam não era necessariamente a tua confissão, mas eram as tuas terras, eles iam te matar mesmo que tu dissesse que tu não era, sabe, mesmo que tu falasse, mas eu não sou herege, eles podiam saber que tu não é herege, e ainda assim te castigar, porque né, tá vindo de esse tribunal era feito só de uma lógica, tá ligado? Então, só pra deixar bem claro, eu acho que independentemente, tipo, pra mim não foi, porque eu já vi gente defendendo, tipo assim, mas quem morria eram os hereges, não era qualquer pessoa. Pra começar, eu acabei de dizer assim que qualquer pessoa podia ser considerada um herege, sim, mas em segundo lugar, é óbvio que na minha opinião, nem mesmo hereges deveriam ser mortos, tá ligado? É óbvio que na minha opinião, nem mesmo pessoas que tinham visões de mundo, até porque, como eu falei assim, hoje em dia é uma palavra que dá pra ser desconsiderada. Eu não desconsidero porque pesquisando cada vez mais sobre esse termo, eu entendo o poder que ela carregou. E um poder muito sombrio. Mas no mundo moderno, a quantidade de hereges é gigantesca, tá ligado? A quantidade de pessoas hoje em dia que seriam consideradas hereges, sabe? A quantidade de cristãos aqui do Brasil, cristãos que estão me ouvindo, e claro que as pessoas que nem são cristãos também, né? Só que deles nem seriam hereges, eles seriam considerados satanista, ou pagão, ou a porra que for. Então, é óbvio que eu seria considerado feiticeiro, bruxo, eu seria morto. Várias pessoas aqui do Brasil, várias pessoas que estão me escutando e vários cristãos também que estão me ouvindo ou não, né? Para os padrões da Igreja Católica e do tribunal que regia a Inquisição, sabe? E era literalmente isso, eles iam te fazer perguntas, sabe? Eles iam te fazer pergunta pra ver como é que tu descrevia a tua relação com a religião. E se tu não descrevesse a tua relação da religião do jeito que eles esperavam, se as tuas explicações não saíssem do jeito que eles estavam dispostos a ouvir, tu poderia ser morto, torturado, exilado, dependendo de quem tu fosse e de quão cruel era o cara que estava te, né, realizando aquele tribunal, né? Então, tudo isso é pra gente ter uma ideia do que foi esse
né, esse período, né, horrível, né, que rolou na nossa sociedade, na Europa, mas até aqui no Brasil, até em Portugal, no período do colonialismo, entendeu? Para quem acha que não, sim, ele... É por isso que eu falar 500 anos não é nem justo, tá ligado? Porque eu tenho noção de que até aqui no Brasil chegou a rolar inquisições mesmo, sabe? Tipo, literalmente, reis portugueses pediram para o Vaticano mandar inquisidores para o Brasil e eles vieram para o Brasil realizar inquisições aqui, sabe? Chegou a rolar esse processo de fazer tribunal aqui. Pessoas foram mortas aqui no Brasil acusado de bruxaria, de heresia também, né? Mas isso daí eu tô passando na frente. Eu vou voltar aqui para as minhas anotações, né? No meu roteiro, eu ia dizer. Ah, só para concluir essa questão das investiduras, eu encontrei aqui o nome das figuras por trás do início e do fim, né? O início começou entre o Papa Gregório VII e o imperador Henrique IV do Sacro Império Romano Germânico, né? Então, duas figuras de autoridade, né, de alguma forma relacionadas a Roma e também relacionadas à Igreja Católica, né? E daí foi aí que, através desses dois, que teve início essa questão das investiduras, e o desfecho, né, foi uns 50 anos depois, mais ou menos, na Concordata de Worms, entre Henrique V, né, que era, não sei se ele era necessariamente filho do último rei, porque podia ser outro parente dele e depois alterar o título, mudar o nome depois que vira rei, sabe? Só para manter esse sistema de linhagem bem claro, mas, né, era o Henrique V, então definitivamente sucessor do Henrique IV, e também o Papa, na ocasião, era o Papa Calixto II, né? Isso em 1122. E daí, basicamente, né, uma pequena coisa também, uma nota de rodapé que eu coloquei para deixar evidente o quanto que quem tinha vencido essa disputa entre a Igreja e a monarquia, digamos assim, tinha sido a Igreja, foi que o Henrique V, ele não tinha um descendente homem, né? Só tinha filhas mulheres, mas então ele tinha escolhido o descendente masculino que era para subir na posição de trono, né? Ia se tornar o novo imperador do Império Romano Germânico, do Sacro Império Romano Germânico, né? Esse título que eu tenho que aprender a falar as 4 palavras na ordem certa. E daí, enfim, ele tinha escolhido quem seria o sucessor dele, basicamente depois que ele morreu, a igreja falou, não, esse daqui é melhor, né? Então, para mostrar basicamente quem venceu, sabe? Deixando bem claro que a igreja colocou-se assim, né, como um poder ainda maior do que o sacro, do que o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Aí, né, a gente pode pegar e prosseguir então pro período que dá pra se dizer assim que foi o início da Inquisição, né? Porque basicamente assim, acho que não tem uma data que dá pra falar assim, aqui foi o dia que surgiu a Inquisição, porque basicamente foi simplesmente um nome que foi dado à ideia de tribunais feitos para julgar heresia, que surge em algum momento na França no final do século XII, sabe? Ou pelo menos, né, é como se assume-se, né? Eu já dei a data lá, agora eu apaguei aquela anotação de quando que foi aquele primeiro tribunal público contra a heresia, mas basicamente no final do século XII, né, isso já estava se tornando, já tinha se tornado daí um padrão, já era uma coisa cultural, né. Mas daí então a gente vai ter que voltar um pouco no tempo ainda também, né, tipo, não mais do que a Guerra das Investiduras, né, vou continuar seguindo em linha reta na progressão da linha do tempo, só que os eventos que foram o pontapé final, né? Não é para dizer pontapé inicial, a última gota para o surgimento da Inquisição, né? Que eu vi que dá para se colocar assim num grupo conhecido como os cátaros, que inclusive rolaria uma cruzada contra eles, né? Nesse período. Quando que surge os cátaros também é outra coisa que não dá para saber muito bem, né? Mas então eu vou justificar uma série de coisas assim, né? No início do século XII daí, né, para ficar bem claro, é entre 1100 e 1200, sabe? No início do século XII, começou a se tornar mais reconhecido no sul da França um grupo chamado de cátaros. E daí também tem toda uma ideia, tem uma discussão sobre, na época, eles se chamavam de cátaros, tá ligado? Provavelmente não, afinal, os documentos sobre todo esse evento que a gente tem acesso são de pessoas da igreja,
Então é quase certo que o nome cátaro não era assim que as pessoas se chamavam, entendeu? Foi uma expressão, um título, uma forma de chamar um grupo específico de hereges, né? Eles eram cristãos, basicamente assim, as coisas que dá para falar sobre as crenças que eles tinham, que tu colocava eles na posição de heresia, é que eles acreditavam em dois deuses, né? Basicamente um deus bom e um deus mau, né? Era até bem fácil de simplificar o raciocínio, ou pelo menos é assim que a internet hoje em dia diz, né? Mas basicamente teria o Deus do Antigo Testamento seria o criador do mundo material e um Deus ruim. E o Deus do Novo Testamento, né, seria o Deus bom e o Deus criador do mundo material, que é o mundo verdadeiro, né? Então, eles, assim como várias doutrinas religiosas, sabe, vertentes religiosas de vários grupos, inclusive, acreditam na prática do asceticismo, que o asceticismo seria, né, a ideia do desapego do mundo material em prol do desenvolvimento espiritual, tá ligado? É a pessoa não valorizar a riqueza, não valorizar roupas, né? Não valorizar posse e, né, não valorizar valores, tipo, prazeres carnais, seja alimentação, seja vida sexual, tá ligado? Claro que tem níveis e níveis, né? Nem toda pessoa que busca o asceticismo tem que ser tanto assim. A questão de quanto que tu vai colocar aquilo na tua lista de prioridades, tá ligado? O quanto que os prazeres do mundo material são as tuas prioridades, né? Mas a ideia do asceticismo é muito comum, sabe? Em pessoas que buscam uma vida religiosa, né? E daí, então, eles buscavam essa vida seta, né? Eles tinham essa visão considerada maniqueísta, que já configurava eles também como hereges, e dessa forma também eles não compactuavam e não seguiam vários dos ritos padrões da Igreja Católica, sabe? Mesmo que eles fossem cristãos, né? E daí, essa ideia de existir linhas diferentes da forma principal de cristianismo existia desde sempre, né? A partir do momento que Jesus Cristo esteve aqui e depois ele morreu, as pessoas começaram a criar cultos diferentes relacionados a ele, né? Tem toda aquela discussão do que é o cristianismo primitivo. Eu acho bem interessante, eu acho bem fascinante e tudo mais, esse aspecto da religião cristã nos primeiros 2 ou 3 séculos antes dela se tornar a religião ligada ao Estado e ao poder, né? Tem toda essa ideia do cristianismo primitivo, que depois abre espaço para o catolicismo, que nos primeiros séculos é de se imaginar que não necessariamente tinha que ter assim, vamos destruir, perseguir, matar outras visões, né, de cristianismo, né? Embora também, obviamente, porque, sei lá, acho que no início desse período rolava muito mais perseguição contra os pagãos, né? Qualquer pessoa que tinha uma visão dita como politeísta, digamos assim, né? Provavelmente era o foco das perseguições. Então eu não acho que, considerando que o cristianismo recente tinha se tornado a religião do Estado, eu acho que eles não estavam tão necessariamente assim, não, se esse cara aqui já está cristão, pelo menos é melhor do que, né, pessoas vinculadas a outras religiões, né? Já devia ser um passo positivo do ponto de vista de quem queria controlar a vida religiosa de um povo. Só que daí esse tempo passa, né? A gente acaba o primeiro milênio depois de Cristo, e daí nesses séculos aí tal que a igreja estava, também dá para dizer que ela estava tentando restabelecer o poder, né? Porque tem toda aquela história que eu apontei na primeira metade desse programa do tal, né, o rei lá esqueci, da Baviera, se não me engano, né, o Otto, aquele que tinha se estabelecido e centralizado o poder mais nas mãos dele do que na própria igreja. Então a igreja estava se restabelecendo nesse processo e começou a aparecer essas várias doutrinas cristãs, e não é só uma coisa assim, vamos destruir só por destruir, é que elas começaram a crescer, entendeu? Começaram a prosperar, mas por crescer como? Prosperar como? Porque assim, falava que o sul da França, muitos dos nobres estavam se vinculando mais a líderes do catarismo
do que bispos católicos, entendeu? Por várias questões. Talvez eles gostassem mais, talvez eles admirassem mais. Eu imagino também que se o cara de fato era cátaro e ele de fato não pregava por querer dinheiro, ele não ia cobrar nada, ele não ia cobrar imposto, ele não ia querer receber nenhuma espécie de, sabe, de ajuda financeira de qualquer nobre que ele fosse vinculado, sabe? E basicamente, né, eu estou usando racionalização para tentar explicar um fenômeno histórico que indiscutivelmente cresceu, sabe? Indiscutivelmente existia um grupo que podia não necessariamente se auto-intitular de cátaros, mas era um grupo com essas características. Eu já vi cristãos, mais especificamente católicos, tentando, tipo assim, relativizar as atrocidades que rolou contra a comunidade cátara, citando que, tipo assim, como eles tinham essa ideia do desprezo pelo mundo carnal, eles cometiam autoflagelação para castigar o próprio corpo, e eles atacavam e atormentavam mulheres que ficavam grávidas e tudo mais. E eu posso falar para vocês que, tipo assim, se existe relato desse tipo, indiscutivelmente é relato que foi feito por fontes cristãs, sabe? E, tipo, na verdade, nem cristãs, católicas, né? Porque os cátaros também são cristãos. Então, assim, no mínimo, cara, e não que não possa ter acontecido isso por cátaros que eram muito fervorosos e tinham uma interpretação desse tipo. Mas, para começar, não se sabe, não é como se existisse uma Bíblia cátara, né, que justificasse esse tipo de conduta. Então, muito provavelmente, se aconteceu esse tipo de abuso e excesso, não era uma regra do movimento, visto que não é uma loucura de um culto que durou durante 2 anos ou algo do tipo, entendeu? Porque é isso que os católicos tentam justificar. Porque rolou uma cruzada cátara, na verdade, né, o nome mesmo é Cruzada Albigense, né, por causa que os cátaros, as principais comunidades que tinham adesão ao movimento cátaro ficavam nesse lugar, né, chamado Albi, né, que fica no sul da França e blá blá. Então, rolou de fato uma cruzada que durou 20, 30 anos para não só acabar com o movimento cátaro, mas tinha toda uma questão política também, sabe? Porque, como eu estava comentando aqui, essas figuras de poder, de liderança, que estavam mais alinhadas com o movimento do catarismo do que com a Igreja Católica, provavelmente dava menos informação, provavelmente dava menos dinheiro, né? E a Igreja Católica, nesse período, ela estava bem, né, tipo, tendo bastante controle sobre as elites, como, por exemplo, o rei da França, né? Então, teria sido, assim, um papa, sabe? Um papa que teria dado a ordem para rolar uma cruzada contra o sul da França, especificamente contra os cátaros, mas o rei aprovou, sabe? O rei que estava travando uma guerra, sabe? O rei da França estava travando uma guerra contra a Inglaterra, e essa é a razão de que, porque inicialmente ele não pôde comandar pessoalmente o exército dos cruzados, mas ele aceitou, ele endossou, e ele, né, inclusive, foi feita, sabe, no decreto, na bula papal, que estava dizendo que deveria haver essa cruzada contra os cátaros, também dizia que, tipo, não eram os cátaros, literalmente os próprios cátaros que lutariam essa batalha, entendeu? Mas, assim, as comunidades que se davam bem com eles, sabe? Os monarcas, os nobres que estavam ali, como eu falei, assim, há décadas já convivendo com essas pessoas, entendeu? Então, do jeito que esses católicos, né, tentam fazer parecer, é como se catarismo tenha sido uma espécie assim de culto herege maluco que fazia atrocidades, e por isso a igreja soube que existia esse grupinho lá e comandou os nobres guerreiros de Deus a ir lá matar eles, tá ligado? Faz parecer assim, que até mesmo nesse cenário eu posso falar com todas as letras que ainda assim eu acharia um absurdo, sabe? Até mesmo que existisse um grupo que, Renan, mas eles se autoflagelam, ou eles castigam as mulheres, até um bagulho meio, tipo, sabe?
é uma ideia tão abstrata que, tipo, é evidente que não tem como isso ser algo sustentável, sabe? Se tivesse sido só isso, nem tinha se tornado um próprio movimento. Como é que um movimento que prega a destruição das pessoas, sabe? Destruição do próprio corpo. Uma coisa é o religioso ter essa vida, mas agora, o religioso que tentasse impor isso para uma sociedade na época, como é que isso ia florescer, tá ligado? É evidentemente que não era isso. Eles eram cristãos também, eles tinham toda a lógica de pregação, de convencer, de falar da palavra de Deus, só que na doutrina deles não era exatamente igual à doutrina católica. Mas ao longo do tempo e das pessoas convivendo com eles e provavelmente vendo que eles não eram pessoas ruins, que eles não eram pessoas, eles eram pessoas que viviam da forma que eles pregavam, sabe? Eles falavam sobre isso porque tinha toda essa lógica. O título, na verdade, que eu sei, que eu vejo assim, até em português e inglês, era de perfeitos para quem era o sacerdote do um cátaro sacerdote, ou uma sacerdotisa também, que é outra coisa que já existia no movimento cátaro, pelo menos é dito que existia, né? Nas fontes que eu encontrei, dizem que existia a sacerdotisa homem e mulher do catarismo. Só que além disso, tinha as pessoas que tinham fé no catarismo sem ser um cátaro praticante, sabe? Então, a ideia de que eles eram esse grupo extremista, herege, deturpando a palavra do Senhor e por isso tinham que morrer, porque eles eram loucos, é uma narrativa bem fraca, sabe? Se tu for pesquisar só por essa palavra cátaro e tentar entender o que aconteceu, tu vê que não tem como ter sido isso, tá ligado? É um movimento, cara, que não tem, não tem a história deles, tá ligado? Não tem o próprio um cátaro que sobreviveu e que escreveu um livro contando a história de como que surgiu o movimento, qual foi a primeira pessoa, homem ou mulher, que teve a revelação do catarismo e sabia que era assim, que era o jeito certo de falar sobre a Bíblia. O ponto é, nasceu, cresceu, se fortaleceu, se tornou algo regional, sabe? Né? Outro nome histórico dessa região é Languedoc, né? Porque não era uma única cidade, entendeu? Era 5, 6, 7, diversas cidades. Uma parte grande do sul da França se adequou ao catarismo e isso não quer dizer que eles eram inimigos da igreja, tá ligado? Só quer dizer que a influência da igreja naquele ponto específico estava mais fraca do que era 50 anos atrás. E isso foi a motivação para existir esse desejo, sabe? Isso daí envolvia também pegar as terras não só dos hereges, como dos apoiadores dos hereges. Isso talvez era expresso pela própria igreja, sabe? Dizer que os cruzados que fossem lá lutar teriam direito a pegar as terras, entendeu? E é óbvio que quando se diz os cruzados não é literalmente todo mundo, né? Esse bagulho funcionava assim. Tinha reis, não necessariamente reis, mas duques, condes, né? Diversos títulos, de vez em quando a mesma figura tinha 3, 4, 5, sabe, título. Ele era, ao mesmo tempo, ele era um duque, um conde, e etc, etc, etc. Príncipe, lá. Então, tinha esses sujeitos, assim, militares, no caso, né? Eles tinham exércitos, e evidentemente que se o exército deles vencesse, eles é que esses pequenos, sabe, da elite nobre que ia ficar com a terra, não ia ser dividido entre todos os caras que lutaram, porque foi muita gente, entendeu? Foi literalmente uma cruzada que demorou 30 anos para chegar ao fim, e a gente só tem os relatos dos cristãos para começar, entendeu? Porque e os próprios relatos dos cristãos deixam bem claro que foi um negócio de matança, sabe? Nem eles esconderam o fato do que eles fizeram. Não é um anacronismo. É só tu tipo assim, o que tu considera justificável, tá ligado? Se na tua cabeça é justificável essa narrativa, porque para ver que existia cruzada até contra povo que não era necessariamente muçulmano ou isso, aquilo. Eles eram cristãos, mas assim, foda-se, tá ligado? Foda-se, assim, é indiferente quando o interesse não é exclusivamente, tipo, e também o que eu tô querendo falar aqui não é que é simplesmente materialismo e interesse de dinheiro. Até porque falava também que o cruzado receberia perdão, sabe? Literalmente, estava expressamente dito. Eu até deixei aqui separado uma frase, né? Separado uma frase do Papa, né? Não sei o que, da bula papal, não sei se é essa expressão exatamente que eu queria estar falando, sabe? Mas da bula papal, quando ficou mandar os sujeitos a fazer o seguinte, ó, tem uma frase que ele falou assim: despojai os hereges das suas terras, a fé desapareceu. E quando ele diz dos hereges, não é que os cátaros tinham terras, mas os nobres que
seguiam os cátaros eram hereges também, entendeu? Os nobres que não tinham matado os hereges e não estavam expulsando eles de suas terras, não eram, também eram hereges por tabela, digamos assim, sabe? Ó, despojar os hereges das suas terras. A fé, não, despojai, né? Despojai os hereges das suas terras. A fé desapareceu, a paz morreu, a peste herética e a cólera guerreira cobraram um novo atento. Prometo-vos a remissão dos vossos pecados, se puserdes limite a tão grandes perigos. Então, era literalmente falando que não importa quem tu tinha sido antes e quem tu viria a ser depois. Desde que tu tivesse lutado uma cruzada, o perdão da Igreja Católica estava concedido a ti, sabe? Ponde todo o vosso empenho em destruir a heresia por todos os meios que Deus vos inspirará. Isso também é muito importante, é muito revelador, tá ligado? Ele tá literalmente atestando que o Deus católico, cristão, são as palavras de um papa, sabe? E não é assim as palavras de um papa há 2000 anos atrás. As palavras de um papa há uns 800 anos atrás. Então, tipo assim, a Igreja Católica já estava bem estabelecida, já teve tempo para eles pesarem, para eles decidirem o que era certo, o que era digno, e esse cara estava deixando bem claro que toda a morte e destruição que esses cruzados levassem estaria sendo inspirada pelo Deus. E o Deus deles é o único Deus que a gente conhece, tá ligado? Tipo, entre aspas, né? Você sabe que não é a minha visão de mundo, mas isso que esses pontos que tem que ser, na minha opinião, expostos e mostrados, assim, porque a questão dos cristãos modernos, que eles agem como se eles tivessem sofrido e foram perseguidos e tudo mais, tipo assim, não, cara, é justamente o contrário, entendeu? Porque, assim, não tem como tu pegar, tu pode pegar e dizer, mas esse cara era um cara ruim, independentemente dele ser cristão. Beleza, mas é indiscutível que é a estrutura religiosa e a própria Igreja Católica, sabe? Que está atestando aquilo que eu sempre apontei. Se tu não é uma pessoa politeísta, tu só tem um único Deus. Até na hora de que tu tá fazendo barbaridade, tá fazendo chacina, matando criança, mulher, etc e tal, tudo aquilo lá está sendo inspirado pelo teu único Deus, porque tu não separa sobre estímulos, sobre impulsos, tá ligado? É outra coisa que eu falo, que é por isso que essa versão pós-moderna de Deus que os cristãos tentam nos empurrar não faz o menor sentido, sabe? Tipo, literalmente não faz o menor sentido. Não tem como eles fazerem de conta que Deus sempre foi só amor e carinho, porque a história da humanidade foi feita dessas alavancas de destruição, sabe? Então, assim, é completamente assim, tu olhar pra realidade e tu achar que essa realidade foi criada na intenção apenas de viver de amor e carinho, pra mim é uma ilusão ou desonestidade, entendeu? Mas no mundo moderno tem que fazer de conta que é isso, sabe? Tu tem que fazer de conta que, tipo assim, no mundo moderno, a ideia de um cristão falar, Deus, me dá força para destruir os meus inimigos, pra todos nós, parece uma coisa horrível, inclusive pra mim. Só que, historicamente falando, era isso que aconteceu, tá ligado? Por isso que, assim, o Deus cristão tá cheio de sangue nas mãos mesmo, tá ligado? E sempre vai estar, sabe? Sempre. Não importa quantos séculos passem, quantos milênios passem e quanto tempo a igreja viva sem destruir mais vidas, sabe? Se a igreja ficar séculos, sabe? Se os cristãos que estão me ouvindo ficarem séculos sem matar alguém, não muda o fato de que ao longo dos milênios muitos cristãos estavam matando gente em nome desse Deus. Tu pode dizer que eles estavam loucos, que eles estavam errados. Eu nem acho que dá pra botar nessa linha, sabe? Porque, tipo assim, um Deus que não permite a destruição não teria sobrevivido nesse planeta, sabe? Simples assim. Um Deus que a premissa dele é essa visão pós-moderna de cristianismo, de tudo pode, tudo tolera e nada de ruim tem que ser feito pra ninguém. Essa própria visão, assim, que os cristãos tentam invocar para esconder esse próprio passado deles, mas me desculpa, cara, vocês estão cultuando o mesmo Deus ainda, tá ligado? Tu pode não ser católico, mas é cristão igual, e o cristianismo não fez, tipo, eu não sei, honestamente, eu não sei se tem alguma outra vertente do cristianismo que fez as mesmas coisas que o catolicismo. Nisso eu acho que talvez a Igreja Católica esteja, sabe, isolada nessa posição. Né? Mas é isso aí. Então tá, Deus vos inspirará com mais firmeza ainda que com os sarracenos. Isso para ficar ainda bem, é um ponto bem interessante também, sabe? Mais firmeza ainda que com os sarracenos, que os sarracenos eram um grupo muçulmano, sabe? Uma etnia muçulmana, árabe no caso, né? Não sei se, acho que sarracenos já é o nome da etnia, então eles não são árabes, mas eles são muçulmanos. Né? Então, tá deixando bem claro que, como eu já comentei algumas vezes aqui, sabe?
pior ainda de que não ser cristão é ser cristão da maneira errada, tá ligado? Da mesma maneira que até os próprios muçulmanos, até onde eu sei, fazem a mesma coisa também, sabe? Muito pior do que o tratamento que eles davam para cristãos ou judeus era a ideia de uma nova forma de islamismo, sabe? Uma reforma islamista nunca foi bem percebida também, né? Com mais firmeza que os sarracenos, pois são mais perigosos, combatei os hereges com mão dura, sabe? Então, isso daí era assim que o Papa estava dizendo para as pessoas irem para a guerra. Se vocês forem ir para a guerra, vocês vão ser perdoados. Se tu morrer lutando no campo de batalha também, entendeu? Então não precisa nem vencer. Se tu morrer lá já está ótimo também, sabe? Já está livre de todos os pecados. Então por isso que eu quis dizer que não era só do ponto de vista materialista, sabe? Era a igreja dizendo que assim, vai ser bom para o teu espírito, para tua alma, pro teu corpo, pra tua mente, vai ser tudo, entendeu? Tudo que tu precisa é ir lá, lutar essa batalha e matar gente, derramar sangue, sabe? Então, nesses pontos claros, específicos, cara, não tem relativização, é simples assim, é tu entender o que de fato foi e tu entender assim, eu preciso tomar um partido, eu preciso agir assim de uma forma assim... E como eu falei aqui, é óbvio que eu condeno esse tipo de coisa, mas eu não tô querendo dizer assim, que foi a única vez que isso aconteceu na história, o único povo que fez esse tipo de coisa, mas tem gente que fala sobre essa narrativa como se ter rolado uma cruzada e ter rolado chacina, extermínio, massacre, foi bom porque, evidentemente, eram os bons matando os ruins. E daí, nesse ponto, eu sou obrigado a discordar, sabe? Eu não tenho como botar minha mão no fogo sobre a grandeza, a beleza e a justiça e quão bom era a sociedade no sul da França devido à influência dos cátaros. Mas agora, comprar a narrativa de que foi uma guerra justa, uma guerra santa, um derramamento de sangue justificado, sabe? Celebrar a vitória dos vencedores, digamos assim, isso eu discordo totalmente, tá ligado? Eu discordo totalmente, como eu falei aqui, não foi a única vez na história que isso aconteceu, isso acontece o tempo inteiro. Mas só acho assim, do ponto de vista de espécie, eu sei que eu sou o ser humano, eu não sei, tipo assim, e nessa questão você não dá nem pra fazer assim separações, não é como se fosse pessoas assim, de países diferentes, que como eu já falei aqui mais de uma vez, essa ideia de nação também não é um motivo para eu me dessensibilizar com outras pessoas. Se tu acha que eu vou vir com aquela narrativa, assim, antes eles do que eu, foda-se, não é assim que eu penso, não. Sabe, não, pra mim não tem justificativa de que a morte do lado de cá é mais importante que a morte do lado de lá. Isso pra mim nem seria um motivo para eu escolher um partido. Mas nessa situação, cara, sequer tem essa dinâmica, sabe? É literalmente... A única coisa que te convence essa chacina é se tu acreditar que o que está sendo morto é essa caricatura que eu vi assim cristãos falando, sabe? Eu vi cristãos abordando esse tema e quando eles falam assim, a Inquisição começa contra os cátaros porque os cátaros eram isso e aquilo. Tipo, cara, como eu falei, tentei dar a explicação real aqui. Se é um movimento que durou 40, 50 anos e depois... 40, 50 anos para crescer e mais 40, 50 anos para iniciar a cruzada militar. Porque durante tempos ainda a igreja tentou fazer a cruzada só das ideias, tá ligado? Só começou a mandar mais bispo pra lá, começou a falar que, olha, não, esses caras são hereges, meu irmão, esses caras daí, ó, não segue isso daí porque tá seguindo a voz de um cara que tá falando com capeta. Mas de certas pessoas, literalmente isso, sabe? Literalmente era essa associação que eles queriam fazer na parte política. Só que não tava rolando, tá ligado? O sul da França continuava mais adepto ao catarismo do que o catolicismo, e daí o Papa falou, olha, meu irmão, do jeito que isso vai ser resolvido, então agora é do jeito que ele não foi a primeira cruzada, né? Mas era no início do movimento das cruzadas, sabe? Era nessa época, não fazia muito tempo que tinha rolado a primeira cruzada, até onde eu sei, né? Então, mas era um costume da época, sabe? De, olha, vamos exterminar inimigos político-religiosos, tá ligado? E a Igreja Católica não poupou esforços para acabar com os cátaros. Mas, né, eu tinha até algumas outras coisas que eu pulei na frente aqui. Tá. 1183, mas a cruzada não começou nessa época, né? A cruzada começou quando? Deixa eu ver aqui. 1219 a cruzada começa. A cruzada da Albigência, né? Mas em 1183 a Igreja Católica já começa a tentar arrumar um jeito de desconverter aquela parte ali no sul da França, né? Que também tem esse outro nome, Cruzada da Albigência, porque era numa região... A maior cidade era tal de Albi, mas falaram que não era exclusivamente ali que ficava, não. Né?
E daí também já fiz a questão de anotar outros nomes de outros grupos. Provavelmente eu não vou conseguir falar muito especificamente sobre nenhum deles, mas é outra coisa que é importante ressaltar, que para vocês verem como isso não era um fenômeno isolado e não era assim um grupo extremista, sabe? Ao longo do tempo é normal que as pessoas arrumassem formas diferentes de se relacionar com a religião cristã, né? Aí, alguns nomes que eu anotei aqui é de grupos chamados de valdenses, humiliati, fraticelli, russitas, beguinas, ou beguinos, eu não sei se eu errei, e conversos, que conversos é cristão novo, né? São pessoas que eram judeus ou muçulmanos e viravam cristãos. Então tinha essa expressão. Todos esses grupos diferentes aí foram perseguidos, foram mortos, foram executados, entendeu? E quando eu digo perseguidos, é ao longo dos séculos, tá ligado? Porque vários desses grupos demorava tempo a ponto de eles serem, como posso dizer assim, deles chamarem a atenção, entendeu? E lembrando também que esses nomes eram dados pela Igreja Católica, sabe? Não chegava um cara, se acordava um dia e falava assim, eu sou um valdense, tá ligado? Não era assim, mas o cara começava a falar de um jeito que não era exatamente o jeito que a Igreja Católica falava, pregar algumas ideias que não são necessariamente aquilo que a Igreja Católica falava. E uma coisa que acontece bastante é... praticamente todos esses grupos, eles têm assim, como é que é mesmo assim? Eles têm um atrito direto com a parte da ostentação da Igreja Católica. Outra coisa que mostra que isso é normal até os dias de hoje, sabe? Por que até os dias de hoje, qualquer pessoa pode ser religiosa ou não, sabe? Ela pode ser até agnóstica ou seguir uma outra doutrina, ou até ser católica também. Católica não, até ser cristã também. Por que a ideia de figura religiosa ostentando pega mal pra nós? Eu posso falar pra vocês que eu acredito sim que, é que daí eu teria que fazer uma grande explicação sobre esse assunto, talvez eu guarde para outra ideia. Eu falar sobre o que eu acho de a vida religiosa e se juntar com a ideia de lucro também, tá ligado? Ganhar dinheiro através da espiritualidade, eu posso falar um pouco mais sobre isso em separado, mas só sem sair da linha de raciocínio, muitas dessas ordens sempre falavam isso da Igreja Católica. Falavam assim, olha, não tá certo isso que a Igreja Católica faz. Essas igrejas que eles constroem com toda essa grana, com essa aparência que eles tinham e a grana que se acumula e o Vaticano. Enfim, cristãos, ao longo da história da humanidade, achavam curioso isso, tá ligado? Não era exclusivo de outras pessoas, era um negócio comum. E mais do que isso, várias vezes eles criticavam, falavam que era errado, ativamente falavam que era errado. E aposto que muita gente concordava, tá ligado? Chegava um cara falando assim, eu sou um homem sagrado, blá, 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 eu acho que eu tenho que ver essa vida de humildade, blá, 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 blá. Aposto que muita gente ouvia esse discurso lá na época e falava assim, olha, faz bastante sentido, se tu, de fato, mostrar que tu é esse tipo de pessoa, talvez eu vá me sentir muito mais inspirado por ti do que um bispo, ou do que sabe... Eu não vou ficar falando os títulos de cardeais porque eu não sei, mas o que essas figuras que eu sei vinculadas a Roma, que só aparecem aqui na minha casa de 3 em 3 meses, ou 4 em 4 meses, para pegar dinheiro meu, e era isso, sabe? Eu nem sei que tipo de relação aquela pessoa ali tem com Deus, sabe? Então, né... tem outro que eu anotei aqui, que era um grupo chamado também de Arnoldistas, porque isso tem a ver com um cara que fundou, né, provavelmente, e... Outras coisas que eles criticavam, além desse acúmulo de riqueza, era o batismo e a Eucaristia, sabe? Então, tudo isso já se configurava heresia, tá ligado? Se alguma parte da doutrina católica cristã não era aceita por qualquer um desses grupos, eles já eram considerados hereges. E nesse primeiro momento, ninguém estava sendo necessariamente morto, porque não tinha poder, não tinha influência. Mas tão logo essas doutrinas vão crescendo, vão ganhando força. E mais do que elas ganharem força, elas, mais opções obrigatoriamente diminuem o poder de quem tinha o poder nas suas mãos, tá ligado? Então, não é uma questão assim, tem espaço para todo mundo. Na realidade, nunca foi, né? Em questão pragmática, efetivamente, nunca foi. As pessoas não tem como, de um ponto de vista religioso, tá ligado? Se o cara não é católico para seguir qualquer outra doutrina religiosa, automaticamente é menos um fiel para a Igreja Católica, tá ligado? Então,
quando aumentava essa zona de influência desses grupos, eles começaram a se tornar um problema. Aí rola um desses concílios, que as pessoas ficam falando o nome só para deixar bem claro que rolou uma reunião, né? Rolou um concílio em Verona em 1184, né? E a partir de 1184, a Igreja Católica passou a exigir que as autoridades locais punissem e castigassem os hereges, sabe? Com o risco de perderem seus cargos e terem suas terras confiscadas. Então, basicamente, a igreja começou a se incomodar de que na base do amor não estava dando certo. Então, daí, em vez de simplesmente, sabe, acatar as decisões individuais dos monarcas que respondiam ao controle do Vaticano, a igreja literalmente só mandou um aviso, olha só, vamos começar a mandar representantes da igreja aí, e se chegar aí e ver que tá rolando heresia, a gente vai literalmente nomear um outro nobre para assumir a tua posição aqui, porque sempre tinha esse risco, tá ligado? Uma coisa que eu já comentei aqui num programa Sem Contexto há muito tempo atrás, nenhuma figura histórica ficava descansando assim nos seus louros. Ninguém achava que estava com um futuro garantido, porque nunca foi assim essa espécie, sabe? A ideia de que o cara estava só porque ele era um rei ou um nobre, ele estava numa vida tranquila e segura, pelo contrário, entendeu? Pelo contrário, era todo um ambiente super tenso de traição e alguém querendo puxar teu tapete, porque tem alguém logo querendo assumir a posição que tu tá. E não importa quem tu seja, não importa se tu é um rei, se tu é um imperador, tem alguém maior que tu, que se não gostar do jeito que tu tá agindo, pode substituir por alguém mais adequado aos planos desse sujeito, né? Então, imagina, isso daí começou a transformar a sociedade europeia drasticamente, tá ligado? Um lugar que não necessariamente nesse período especificamente, sabe, ao longo do século XII, não necessariamente ele era o período de maior intolerância religiosa. Não necessariamente nesse período daí se tinha espaço para essas doutrinas consideradas hereges, talvez até mesmo algumas outras práticas religiosas fossem mais aceitas e toleradas, principalmente do âmbito regional, sabe? Porque sempre teve esse aspecto, sabe? De quem vive no lugar, de quem convive, de ter uma relação com a pessoa, do teu vizinho ali, que podia ter uma prática religiosa diferente da tua, porque não necessariamente tinha essa ideia de uniformização de ideias, tá ligado? Sempre foi muito cíclico, sempre dependia de quem era o poder estabelecido e de quanto ele fazia questão de manter controle. Então, nesse período específico aí, sabe, no final do século XII, né, prestes a surgir a Inquisição de sua forma plena, de se tornar um negócio corriqueiro e as pessoas saberem que, a partir de agora, tu tem que seguir certa religião e tu não pode nem ser, assim, tolerante com os outros, sabe? Tu tem que denunciar, porque tu fica calado, acaba com tua, tipo, pode te colocar em risco também, né? Então, começou a se tornar o novo comum, tá ligado? O novo comum, esse tipo de denúncia, e evidentemente que depois que a pessoa estava sendo investigada, os caras falam assim, mas o tribunal te permitiu de se arrepender. Tipo assim, como sem te arrepender, cara? Você tem que mudar o teu fundamentalismo interior, sabe? Eu, por exemplo, seria herege, eu, por exemplo, teria sido morto, porque basicamente, se tu não for falar exatamente aquilo que eles estão dizendo que tu pode dizer, tu vai ser executado, tá ligado? E como eu falei, isso vale pra grande maioria das pessoas que estão me escutando. E era assim que funcionava, os caras faziam um monte de perguntas, várias vezes não importava se tu estava presente, sabe? Chegava vizinho teu, ou colega, ou se tu fosse um nobre também, sabe? As pessoas podiam te investigar igual, né? E é evidente que também rolava revolta, rolava pancadaria, sabe? Rolava tensão, dependendo de quão poderoso era o sujeito que ia ser investigado. Ele falava, olha, eu não vou ir nesse, como é que é mesmo assim, nesse tribunal aí, e se tu não gostou, vem aqui na minha casa que a gente conversa. E daí, várias vezes, né, dependendo de quem era o inquisidor, se ele tinha essa bala na agulha toda, né, ele falava, olha aqui, ó, a gente vai ter que ser um pouco mais incisivo com esse sujeito que não tá colaborando com a igreja, tá ligado? Então, né, tudo isso para vocês começarem a entender da onde que surge esse movimento e vocês terem informação para achar que é certo, que é errado, sabe? Tipo, não, realmente acho que a igreja fez muito bem em perseguir esses grupos, sabe? Essa gente toda mereceu morrer, mereceu ser executada, perseguida, até receber a oportunidade de voltar pro lado bom, sabe? Assim como, por isso que os conversos eram perseguidos, porque já tinha sido uma ordem da igreja converter esses caras na marra, e depois que converte esses caras na marra, ainda fica assim, será que se converteu mesmo, tá ligado? Será que ele não vai estar com as práticas da religião dele de verdade, mesmo ele tendo
jurado que agora ele era um cristão. E só para deixar bem claro, todos esses nomes que eu listei não é como se eles tivessem surgido tudo nesse momento, sabe? São coisas que rolou ao longo de 400, 500, 600 anos na Europa. Principalmente essa história de conversos rola muito no final do domínio da Península Ibérica, sabe? Nesse período aí, por exemplo, enquanto estava rolando isso, em 1100 e alguma coisa, mais ao sul, né, da Europa, na parte ali da Península Ibérica, estava rolando domínio mouro, e lá não estava rolando cruzada nenhuma, até onde eu sei, tipo, não estava rolando Inquisição, melhor dizendo, sabe? Não estava rolando Inquisição porque, até onde eu imagino que a Igreja Católica não tinha o mesmo poder de influência sobre um domínio mouro, né, afinal eles são muçulmanos, e, né, ao contrário do que os católicos tentam fazer parecer, o cristianismo nunca teve ameaçado lá, tá ligado? Lá nos países que estavam fazendo parte do Império Mouro, né, desde o ano 700 até 1400 alguma coisa, nesse período aí, então, especificamente que estava rolando, ia ter início, né, da Cruzada Albigense, não estava tendo nenhuma cruzada contra os cristãos lá, né? Tem gente que fala, mas os cristãos eram só cidadãos de segunda categoria. Bom, eles não foram convertidos na má e eles estão vivos, tá ligado? Então, assim, eu não acho que era legal também eles não serem considerados cidadãos de primeira categoria. Mas agora, o que os impérios cristãos estavam fazendo, sabe? O que a Igreja Católica estava fazendo? Estava matando o cristão por não ser cristão certo, não ser cristão do jeito decente. Então, por isso que é muita desonestidade fazer de conta que era essa disputa, sabe? Oriente contra Ocidente, sabe? A Igreja Católica salvou a civilização ocidental. Só faz sentido se tu realmente acha que, tipo assim, olha, a Igreja Católica devia ter matado os hereges, devia ter matado os muçulmanos, devia matar todo mundo. E tu pode acreditar nessa atrocidade, mas daí tu fala em voz alta que é isso que tu acha que foi bom, tu acredita que isso foi um benefício. Eu, no presente momento, não tenho razão alguma para achar que essas cruzadas contra esses povos todos ajudou alguma coisa, sabe? Eu não tenho por que achar que matar milhares de cátaros, valdenses, ou pessoas que não necessariamente eram cátaros e valdenses, mas eram tolerantes ou favoráveis, sabe? Tinham boas relações com cátaros, valdenses e todos aqueles outros títulos que, como eu falei, a própria Igreja Católica, que conforme ela ia tendo conhecimento, os caras começavam a falar, existe um grupo de hereges com esse nome atuando em tal região, e eles precisam ser combatidos. E esse combatidos envolvia desde, né, a Inquisição, né, e a parte tipo assim, da guerra ideológica mesmo, de tentar reconverter as pessoas para o catolicismo, digamos assim, até, né, verdadeiras cruzadas, que nesse programa aqui eu tentei me focar nessa cruzada dos albigenses mesmo, né, para não ficar repetindo coisas parecidas, eu imagino. Então, para concluir essa parte do catarismo, eu encontrei aqui o nome do documento que foi emitido pelo Papa nesse concílio de... Deixa eu ver aqui. No Concílio de Verona, né, em 1184. É um documento que o nome é assim, Ad Abolendam, né? Foi emitida pelo Papa Lúcio III, né? E daí muita gente aponta que assim, mas não foi aí que começou a Inquisição, aí é só o início da cruzada contra os cataros. Basicamente a Inquisição mesmo assim, com esse nome, seria em 1234, se eu não me engano, né? Então faltaria ainda mais uns 40 anos para chegar, mais ou menos isso, uns 50 anos, né? Mas daí, basicamente nesse documento, o Papa fala tudo aquilo que eu tinha dito agora há pouco, sabe? E declarou que tinha que haver, sim, tinha que acabar com a heresia, literalmente, era esse termo, sabe? Acabar, fazer com que a heresia tivesse um fim sobre qualquer, tipo, não importando o que tivesse que ser feito. E daí, né, em 1209, daí só, então, 20 e poucos anos depois, é comandada uma cruzada contra os cataros, né? Que também pode ser chamada de cruzada albigense, né? E daí eu vou comentar as últimas coisas interessantes sobre esse evento. Durou durante anos, né, para vocês terem uma ideia. Foi entre 1209 e 1244. Então, outra coisa que fica evidente é que lembre-se que, né, não é contra, quando é cruzada albigense, porque não é necessariamente os cataros em si que estavam lutando, embora cataros poderiam lutar também, né, até onde eu sei, não sei se a religião deles era especificamente pacifista, né, mas era basicamente as batalhas dos exércitos imperiais, né, que nesse momento já estavam trabalhando para a igreja, tentando tomar terra de outros nobres, né, de outras espécies, assim, diante da nobreza mesmo, assim,
que habitavam aquela região, né, que com o passar do tempo estava respondendo menos para a igreja. Só que daí então pensa que durou mais de 40 anos, quer dizer, mais de 40 anos não, rolou 34 anos, 35 para ser exato, né, 35 anos, então assim, definitivamente não foi uma batalha rápida, não foi um grupo pequeno de pessoas, entendeu? Não tem como reduzir esse evento como assim, uma espécie de pequeno grupo de cristãos fanáticos que tinham um ritual absurdo e por isso eles tiveram que morrer. Foi uma tomada de terra que envolvia muita coisa e o grupo conhecido como Catar era muito grande e o objetivo era realmente extinguir, sabe? Através da tomada de terra, basicamente eles tomavam as terras dos nobres que estavam a favor dos cataros e depois começavam a fazer os tribunais e basicamente eles iam tentando te convencer de todos os jeitos possíveis, inclusive ameaça de morte, tortura, a deixar de ter tua fé e evidentemente muita gente foi executada. E sim, tem muitas referências sobre o que rolou, sabe? Existe assim monumentos, sabe, em homenagem às pessoas que foram mortas, né, e muitos foram mortos daquele jeito horrível que as pessoas conhecem mesmo, de, por exemplo, ser queimado, ser empalado, não sei se os cataros especificamente foram empalados, mas alguns outros grupos de hereges definitivamente têm registros de que eles sofreram esse tipo de execução, né. Muitos também eram expulsos das casas que eles tinham, entendeu? E jogado fora, assim, das cidades, né? Depois que elas eram tomadas e tudo mais. Aí tem duas coisas que eu também acho digna de nota aqui. É falar sobre os nomes dos dois principais líderes contra os cataros, né? Que eu não deixei anotado, então eu tô procurando aqui rapidamente na página da Wikipédia mesmo, porque eu me lembro de onde foi comentado, tá? Deixa eu ver, vai ver aqui. Um era esse cara aqui, o Arnaud Amauri, ou Amauric, na verdade eu tinha lido em outras fontes, né? Arnaud Amauric, esse cara daí, ele era representante da igreja, entendeu? Então não necessariamente ele era militar, mas, né, dizem que tem uma frase dita por um historiador, né, chamado Cesário de Hesterbach, que essa frase aqui já foi repetida por um monte de gente, que diz que o líder do exército mesmo era o tal de Simão de Montfort. Ele era um nobre trabalhando pro rei, sabe? O rei não podia lutar a guerra especificamente porque ele estava com as tretas dele com a França. Então, foi esse cara que estava comandando o exército e dizem que quando eles foram tomar uma cidade lá de Béziers, né? Béziers, que tinha entre 7 mil a 8 mil pessoas, embora nas fontes do próprio cara, ele disse que matou 20 mil ou mais, entendeu? No texto do documento do cara que fez isso, ele disse que matou mais de 20 mil pessoas, só que dizem que isso daí era um exagero, porque não tinha como ter aquela quantidade de pessoas. Eu vou dizer pra vocês que essas informações demográficas históricas, eu não levo muita fé, no sentido de que como que era feito o censo nesse período e como que a gente consegue ter acesso a esse censo e saber que esse censo realmente representava de fato a quantidade de pessoa que morou lá. Porque basicamente vários desses cálculos não são bem assim, sabe? São cálculos aproximados que os caras veem qual a população que deveria existir naquele período. Só que, tipo, cara, a fonte alega ter matado mais de 20 mil. E sim, eu mesmo já falei aqui várias vezes em vários programas sem contexto que as fontes históricas são seres humanos. Então, seres humanos podem mentir e podem errar. Assim como é evidente que vários dos números que os gregos antigos davam das guerras deles, sabe? 20 mil homens, 30 mil homens, vencer de 200 mil, é bem provável que esses números não são verdadeiros. É óbvio que esse cara aqui pode ter alegado que ele matou 20 mil pessoas. Mas o ponto é, milhares de pessoas foram mortas na cidade e esse historiador Cesário que eu tinha citado aqui, né? Ele disse que quando ele deu a ordem de que tinha que massacrar a cidade, os soldados dele teriam perguntado para ele: mas tem cristãos que vivem ali também, sabe? A cidade não é porque aquela cidade é tolerante com os cátaros que não existia cristãos não hereges, digamos assim, sabe? Só que daí, lembre-se que isso daí era antes de realmente já ter começado a Inquisição, então não tinha esse costume das pessoas ser fofoqueiras, necessariamente, e ser intolerante com a religiosidade do outro, né? Só que daí, quando foi perguntado isso, o cara teria dito assim, matai todos, Deus reconhecerá os seus, né? Basicamente dizendo que assim, pouco importa, tá ligado? Mata todo mundo, porque a gente vai pegar essas terras pra nós mesmos, então vamos lavar essa cidade de sangue, e independentemente se o cara é cristão, Deus vai receber ele com os braços abertos, se ele for herege, ele vai pro inferno. Basicamente isso que o cara quis dizer. Então,
é umas coisas realmente, assim, horrível, tá ligado? É um negócio, assim, que... Por isso que eu fico abismado de ter católico hoje em dia achando que ainda pode defender essas atrocidades, sabe? Sobre achando que de algum ponto de vista, de alguma lógica, de alguma espécie... existe uma espécie de justificativa para agir desse jeito, sabe? Com certeza não dá. Então, esses dois sujeitos, sabe, que... Né, o Simão de Montfort e esse Arnaud de Amaury, que tem vários desses momentos, assim, sabe, nessa jornada deles, mas eu não vou descrever. Quem fica mais interessado pesquise sobre essa história, então, né? A Cruzada Albigense no Languedoc. A última coisa que eu anotei sobre isso é que também existia uma categoria de cavaleiros a favor dos cátaros. Cavaleiros franceses, né? Porque essa região era o sul da França. Então, assim, para vocês terem uma ideia de como esse grupo existia muito tempo, era muito bem estabelecido. E cavaleiro, se tu não sabe, não tem como tu ser um qualquer e ser um cavaleiro, sabe? Historicamente, ter um cavaleiro já mostra que tu tinha um cavalo. Isso era uma propriedade de valor, sabe? Não era comum a ideia de que qualquer pessoa teria como ter um cavalo e saber montar. Então, o cavalo já era uma propriedade, arma era uma propriedade, armadura era uma propriedade. Então, dificilmente cavaleiros eram Joãos ninguém, sabe? Dificilmente, né? Seria assim as coisas. Então, existia uma ordem de cavaleiros, né? O nome que eu encontrei é Faitides. Inclusive, eu não pesquisei muito sobre isso, porque pelo que eu vi, só tem artigos em francês mesmo, sabe? Se tu pesquisar por essa palavra, Faydits, né? Tu vai encontrar, assim, vai encontrar páginas da Wikipédia em francês, e é basicamente isso, sabe? É uma figura histórica que é sabido que existiu. Existiu um grupo de cavaleiros pró-cátaros que lutaram. Pra te ter uma ideia, que é por isso que essa guerra dura tanto tempo, entendeu? Seja lá quem estava lutando naquelas cidades defendendo os cátaros, ou defendendo a si mesmo também, mas definitivamente estavam defendendo os cátaros também, porque a informação é que eles eram pró-cátaros mesmo. Era um grupo que já devia saber de existir os cátaros naquela região, devia estar mais alinhado com eles do que a própria Igreja Católica. Então, mostra mais uma vez, corrobora a narrativa que era uma religião, assim, legítima, sabe? Se tu considera herege ou não, é outra história, e se tu acha que a religião herege deve ser destruída ou não, é outra história também. E é óbvio que se tu acha as duas coisas, tu é um imbecil, né? Mas então já era um grupo já estabelecido que foi realmente caçado à extinção, tá ligado? Caçado à extinção. Eu acredito que já configura como genocídio, porque até onde eu sei, genocídio não é uma questão apenas étnica, é religiosa também, né? Mas daí eu não tenho certeza. Porque se for, dá para considerar que esses grupos todos sofreram genocídio, né? Porque é o que a gente sabe, não existe mais catarismo moderno, basicamente, né? E como eu disse, essa expressão cátaro já foi dita, foi criada pela Igreja Católica, sabe? Até onde eu sei, né? E outra, aí eu vou prosseguir séculos ao longo da narrativa, né? Outra cruzada mais famosa, que daí também não vou ler, mas existiu uma outra cruzada contra um grupo chamado de Valdenses, que era um grupo com características similares a outros grupos chamados hereges. Mais uma vez, né, lendo, interpretando a Bíblia de outra forma. Uma leitura que eu vejo que os defensores da Igreja Católica falam é que esses grupos eram todos assim, de oportunistas, sabe? Pessoa que não tinha educação formal e não entendia da Bíblia, ou sequer sabia ler a Bíblia, e começava a deturpar ela, e começava a dar golpe nas pessoas, e começava a utilizar, tipo, eles ouviam uma pessoa que realmente tinha formação religiosa, uma formação teológica, e com a pouca capacidade de interpretação deles, eles começavam a pregar para os outros e de alguma forma tiravam proveito disso, né? Para querer subverter a ideia de que eles só eram diferentes grupos que não queriam riqueza e por isso condenavam a Igreja Católica. Em primeiro lugar, eu acho que é uma interpretação tendenciosa válida, entendeu? Se alguém quiser defender a Igreja Católica, eu acho que essa é uma interpretação tendenciosa dos fatos que a pessoa pode ter para querer justificar a ideia de que era bom combater esses grupos. E, em primeiro lugar, mesmo que fosse isso, eu não acho que também justificaria a perseguição até a morte também, tá ligado? Eu também não acho que seria isso. Mas, em segundo lugar, eu não concordo que seja assim, porque essa discussão do ser letrado e de ser iletrado é muito anterior a essa Idade Média aí, tá ligado? Desde a época, sabe, literalmente da Grécia Antiga, tinha oradores, eruditos, que eram contra a ideia de escrever, eram contra a ideia de estudar, né? Achavam que esse costume de ter as coisas escritas era ruim, prejudicial,
né, e tornava as pessoas preguiçosas, a nível intelectual mesmo. Então, tipo assim, não era a primeira vez que as pessoas, tipo, não existe, na minha opinião, não é uma evidência histórica que pessoas que estudam, literalmente com material, né, com livros, adquirem uma maior conhecimento sobre um tema, e nesse caso o tema sendo especificamente a religião cristã, né? Eu não vou nem dizer a Bíblia, porque eu acredito que se esses sujeitos não estavam lendo a Bíblia, eles não faziam uma leitura bíblica do cristianismo, né? Mas também não sei o quanto que eles entendiam, entendeu? Basicamente porque eles foram mortos. Eu não sei o que se existia cátaros que já tinham sido cristãos formais, ou já tinham sido católicos, depois abriram mão do catolicismo, sabe? Eu não sei qual é a história dos cátaros, porque basicamente foi escrita pelo povo que matou eles, tá ligado? A igreja que matou eles nos conta quem eles foram, né? E através disso a gente tem que tentar refletir sobre o que de fato foi esse grupo, né? E não só esse grupo, né? Os hereges em geral, já estavam falando dos valdenses, né? Enfim, teve esse outro grupo dos valdenses, entendeu? Que surgiu, até onde eu sei, começou, tipo, no século 13 ele já estava sendo considerado um grupo herege, mas não tinha tido uma cruzada contra ele, e a cruzada contra ele teria sido declarada em 1487, quase quando já estava começando as navegações aqui para o Novo Mundo. Talvez já tinha até começado, na verdade, né? Vai saber. Mas, e para vocês verem que um grupo podia estar no radar da igreja durante muito tempo, só que só a partir do momento que ela começava a ser um problema de verdade, tipo assim, atrapalhar alguma parte, ou estava ganhando influência sobre alguma espécie de grupo que a igreja também tinha interesse em controlar, aí, só aí que ela é declarada uma cruzada, e aí sim, essa cruzada daí eu sei que teve um capítulo de gente que foi empalada mesmo, né? Então, mais uma vez, a igreja mostrando que pode ser bárbara, e como eu disse, esse sangue está nas mãos da igreja católica especificamente, mas eu diria que do cristianismo como um todo, sabe? Todas as religiões mais modernas do cristianismo, as versões mais modernas do cristianismo, eu acho que é muito desonesto, sabe? Ou desleal, talvez, com a espécie humana, eles fazerem de conta, não, mas eu acredito num cristianismo moderno que surgiu no século XIX, tá ligado? Porque basicamente é assim que surgem essas igrejas, como é que é mesmo, pentecostais, sabe? E neopentecostais, são igrejas muito mais modernas, mas ainda vem do trabalho bíblico, entendeu? Ainda vem do texto bíblico, e só existem porque ao longo da história a igreja católica matou um monte de gente. Se a igreja católica não tivesse feito isso, nem teria dado tempo para surgir uma nova versão da igreja que agora supostamente tem as mãos limpas e supostamente, né, nunca vai fazer as barbaridades que a igreja católica fez para sobreviver até aqui. Porque sim, para uma igreja se tornar, sabe, para uma religião se tornar gigantesca, ela tem que perseguir. Isso vale para todas as religiões que querem adquirir uma espécie de controle e supremacia, né? Nesse programa aqui eu estou falando especificamente da Inquisição, né? Daí eu estou falando da igreja católica, mas vocês sabem que eu já fiz vários programas apontando para outras religiões abraâmicas e tudo mais. Esse é um comportamento típico das religiões que pretendem converter as pessoas e tudo mais, né? Eu estou super de acordo a respeitar essas pessoas que têm essas religiões hoje em dia, mas eu não, de maneira nenhuma, deixo essas pessoas subverterem a história e fazerem de conta que graças a essas religiões a gente se desenvolveu. Eu não tenho certeza que é tipo assim, que é graças às religiões. Assim como eu não tenho certeza que, tipo assim, mesmo existindo as religiões. Porque, infelizmente, a única história que a gente conhece é a história que essas religiões se estabeleceram, e para se estabelecer envolve matar seres humanos, entendeu? Simples assim. Qualquer pessoa que é capaz de contar a sua história é porque ancestrais deles mataram outras pessoas, tá ligado? É simples assim. Então, é um negócio que hoje em dia, como supostamente a gente é um mundo pacífico, né, e a gente tem certos valores, quando se for analisar tudo o que aconteceu na história, ainda tem que ter essa visão, do meu ponto de vista, tá ligado? Porque senão tu perde a capacidade de olhar para um viés humano mesmo da parada, tá ligado? Porque essas pessoas só viviam dessa forma, enxergavam as coisas dessa maneira, por causa do contexto que permitia elas desumanizarem uns aos outros praticamente, né? A gente vive num mundo que supostamente a gente tem que humanizar todo mundo. E eu sei que essa afirmação que eu tô fazendo aqui é muito difícil, assim, infelizmente, dentro do meu
do meu íntimo, eu imagino que talvez não seja assim para a maioria das pessoas, sabe? Eu imagino que para a maioria das pessoas, elas ainda são capazes de acreditar que algumas coisas justificam elas detestarem ou quererem a destruição dos outros, tá ligado? Seja a religião, seja, sabe, a orientação sexual, a etnia, né, a ascendência daquela pessoa. Eu tenho certeza que no mundo que a gente vive, as pessoas são instaladas mecanismos de manipulação que convencem eles de que a destruição de qualquer outro indivíduo da própria espécie é legítima por qualquer argumento que seja. E aí, eu nem tô falando de um ponto de vista assim, ó, literalmente, de tentar sair da realidade, sabe? Eu tô fazendo o contrário, sabe? Eu tô enxergando as coisas mais reais do que elas são. No ponto que é o seguinte, assim, as pessoas, historicamente, as pessoas acabavam com a vida uma das outras porque elas estavam dentro desses contextos de manipulação também, sabe? E aí, por manipulação, eu tô falando desde a existência do mundo material, né? E daí, sim, eu sei que talvez eu tenha pulado muito rápido de 0 para 200, eu vou tentar voltar pro raciocínio que era sobre a Inquisição, mas agora do nada me deu uma veia assim de programa sem contexto, né? Mas essa é uma realidade que eu acredito, independentemente de ser cristão, de ser muçulmano, de ser batuqueiro, de ser judeu, né, de ser espírita, de tu acreditar numa religião xamânica, animista, ou até se tu for ateu, até se tu for agnóstico. Independentemente da religião que a pessoa tenha, se qualquer valor que ela tiver permitir com que ela acredite que, essencialmente, nós somos seres humanos e o que nos faz a gente se separar, né, apesar de existir, elas não, tipo, não é como se existisse de verdade. Eu vou tentar, só para poder ficar com a minha cabeça tranquila, é tipo assim, nacionalidade, tá ligado? Nacionalidade é um conceito totalmente criado e tudo mais, até do tempo que era uma tribo, entendeu? Essencialmente, no final das contas, existe um planeta Terra e existem seres humanos vivendo nesse planeta Terra. Desde sempre, a sociedade foi se organizando em grupos, em tribos, etc. e tal, e isso justificava certo comportamento das pessoas. Só que a gente vive num mundo, pela primeira vez, que a realização desse mundo global, e até mesmo várias justificativas genéticas, tá ligado? Que é um negócio que talvez eu não aponte sempre, mas assim, com vários avanços genéticos que aconteceram no século XX, não no XIX, mas no século XX, foi cada vez ficando mais evidenciado a similaridade dos seres humanos, foi cada vez mais ficando evidenciado o nosso passado histórico, né? Nosso DNA multiétnico, entendeu? Indiscutivelmente, todos os seres humanos têm 5, 6, 7, 8 ou mais etnias, sabe? Muito mais ainda. Mas não existe ninguém que está vivo hoje em dia que não tem um DNA multiétnico, porque tem essa questão a respeito do nosso ser. Nosso ser acumula DNAs genéticos. É evidente que a gente tem um mais forte, que faz com que a gente tenha as características... Mais forte não, mas a gente tem assim, aquele DNA que talvez, eu não sei se porque tem a maior quantidade ou porque é o passado histórico mais recente teu, mas assim, tem pessoas que guardam material genético de neandertais. Então, pela nossa visão de história, neandertais foram extintos já faz, sei lá, 60, 80 mil anos, eu não tenho certeza, eu posso estar errando esse número, sabe? Mas eu tenho certeza que na versão da nossa história atual, os neandertais já foram extintos muito antes do ser humano começar a criar civilização. E ainda assim tem seres humanos vivos no planeta Terra que tem DNA neandertal. É 0, alguma coisa por cento, mas é indiscutível que ele guardou. Então, se o teu organismo fez questão de guardar um material genético de dezenas de milhares de anos atrás, é evidente que isso tem função, que tem propósito, que tem utilidade, que tem valor, que tem benefício, sabe? Qualquer visão diferente disso está contradizendo a nossa visão de evolução, sabe? Então é por isso que, é por essas razões, até mesmo que lógicas eugenistas e supremacistas e até modernas, tá ligado? De gente que ainda acha que coisas, tipo assim, coisas que são escancaradas, como a cor da tua pele, como, né, sei lá, outras coisas assim, entendeu? Teus olhos, o teu cabelo, sabe? Esse tipo de coisa. Ou até o idioma que tu fala, por exemplo, sabe? Acho que essas coisas determinam por completo o teu passado étnico, sabe? E definitivamente não é. Então, assim, se todo o teu passado étnico define um pouco de quem tu é,
por essa definição a gente já teria uma pluralidade de ancestrais, sabe? A gente não estaria vivo se não fosse por cada um daqueles ancestrais que a gente teve também. Porque não foi um ou outro, foi todos, tá ligado? Então, tendo essas realizações que eu disse que para vocês são até biológicas, são até genéticas, são até científicas, eu entendo que, independentemente de ser um Estado-nação moderno ou uma tribo vivendo num cenário assim selvagem e criar regras para justificar a sua sobrevivência ou supremacia que também existia nesses ambientes, essas construções, até onde eu sei, são ilusão, entendeu? Essas construções, até onde eu sei, não são realidade, visto que não existe, tá ligado? Não existe nada que nos separe além de nós mesmos, em última instância, é o que eu tô querendo falar, né? Então, né, tudo isso que eu falei aqui saiu por completo da história de Inquisição, eu sei, mas fazer o quê? Me deu vontade, sabe, de explicar. Então, eu realmente acredito que muitos de nós podemos ter essas realizações, sabe? Porque a gente vive num mundo que nos permite enxergar assim e permite nos enxergar como semelhante, sabe? Literalmente, entendeu? E eu não acho que isso foi, assim, discurso político que foi vendido para as pessoas aceitar uma igualdade que nunca será alcançada, sabe? Pelo contrário, eu acho que a gente pode ter esse aspecto também, mas também teve um outro aspecto. O aspecto, inclusive, que influenciou as pessoas a tentar fazer essa manipulação. Que eu acho que, de fato, por todas essas questões que eu expliquei aqui, historicamente falando, esse é o momento da humanidade mais propício a existir essa aceitação ampla, tá ligado? Justamente porque a gente tem muito mais capacidade de estudar sobre esses lados, entendeu? É o que eu tento fazer aqui, entendeu? Eu tento, assim, a mesma forma que eu não tento ser um traidor do lado histórico e étnico que eu tenho alguma espécie de ascendência. Para começar também, eu sei que eu tenho ascendência de outras partes étnicas, tá ligado? Eu nunca fiz um teste de DNA para saber e tudo mais, mas eu tendo noção de como a história foi feita, eu tenho noção de que a minha ancestralidade étnica não pode ter iniciado exclusivamente no Brasil, entendeu? Ela já está aqui no Brasil há séculos, mas em outros séculos ela provavelmente estava na Europa, e outra parte da minha ancestralidade provavelmente depois voltaria para um lugar que pode ser África, Ásia, sabe? Pode ser algum desses lugares aí, mas é só ir fazendo um exercício de raciocínio, de pensar, sabe, onde que veio, quando que os povos foram saindo da região que eles estavam, onde foi rolando uma imigração. Mesmo que tu não tenha feito um teste de DNA assim, eu tenho informação suficiente sobre esses movimentos históricos para ter essa realização clara na minha mente, né? Então, eu sou uma pessoa que posso enxergar isso graças ao mundo que a gente está, que nos permite ter acesso a essas informações mesmo, né? Mas também eu tenho essa vontade de tentar estreitar essas pontes, tá ligado? Quando eu vejo gente achando que nós aqui no Brasil temos uma ligação com um povo e não com outro, eu fico assim, cara, talvez tu acredite nisso de verdade porque te doutrinaram a pensar assim, mas a gente tem ligação com muitos povos também, tá ligado? Com muitos povos mesmo, sabe? De verdade, a gente tem essa ligação, né? Daí, eu acredito que existir pessoas como eu também vêm desse movimento moderno, sabe? Desse movimento moderno que mostra partes da história e busca realmente enxergar por mais de um lado, sabe? É um movimento histórico moderno, a ideia de que tu não vai ler aqueles que vieram antes de ti e achar que eles estavam só contando a verdade, digamos assim, sabe? Eu usei o exemplo das narrativas que o Júlio César escrevia, que só a partir do final do século XIX elas passaram de ser estudadas como fato e foram parar na categoria histórica que elas estão até hoje em dia, que é apologia histórica, né? Que é basicamente a ideia de que alguém escrevendo um livro não é uma fonte confiável, simples assim. Então, supostamente, entendeu? Só até o final do século XIX, quando as pessoas estudavam as obras de César, que era um cara que viu na época de Jesus Cristo, tá ligado? Estudavam as obras dele, a ideia de que aquilo ali era uma fonte histórica. Independentemente da opinião que ele tivesse, da vantagem que ele contasse, da atrocidade que ele falasse sobre outras pessoas que nunca vão poder contar sua versão da história, as pessoas sacudiam a cabeça e achavam bacana, sabe? E daí chega eu em 1993, na verdade, né? Cheguei eu em 1993, mas sei lá quando que eu comecei a
ouvir sobre essas histórias. Então, peraí, então, só porque eu tô vivo no Brasil em 2001, 2002, 2003, por que eu tenho que agir como se a palavra de um cara que rolou lá, sabe, há 2000 e tantos anos atrás fosse verdade? Ah, mas é que nós somos herdeiros do que esses caras construíram. Não, cara, pelo amor de Deus, tinha um monte de outra pessoa vivendo no mundo, tinha um monte de gente fazendo coisa acontecer, sabe, um monte de gente anônima fazendo coisa acontecer, sabe? Até onde eu sei, talvez essas figuras históricas foram mais problema do que ajudaram, tá ligado? Foram mais problema do que ajudaram. E não, eu não tô falando que toda figura histórica foi assim, mas muitas foram, tá ligado? Então, assim, para um ser humano aqui no Brasil achar que ele deve algo a Júlio César, pra mim ele foi doutrinado a isso, tá ligado? Ele foi doutrinado a achar que algo especificamente vinculado a Júlio César é algo bom, útil, necessário, transformador e benéfico que persistiu desde quando ele viveu até os dias de hoje e veio parar aqui no Brasil e nos ajudou a crescer, sabe? Então eu acho que é dar crédito demais para uma figura histórica controversa do que pensar em todas as outras influências que pode ter permitido o Brasil ter se desenvolvido pro melhor e pro pior, né? Não é que eu esteja querendo descrever o Brasil como uma nação que tenha dado certo, pelo menos até o presente momento ainda não. Enfim, então, né, deixa eu ver. É que esse programa aqui eu não imaginava que ele teria fim, né? Mas acabar nesse assunto talvez seja o melhor, já que eu saí tanto da rota, né? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu quero falar. Né? Sim, eu sei que tem mais coisas que eu quero falar sobre a Inquisição, né? Mas eu acho que eu posso encerrar por aqui. Em primeiro lugar, porque eu tô meio cansado, tô com calor, eu quero tomar água. E depois eu queria mencionar um pouco de como foi a Inquisição depois do início do colonialismo, né? Assim, depois do ano 1500. A Inquisição aqui no Brasil, a Inquisição em Portugal e em outros países, porque também teve. Então, provavelmente eu guardo isso para o próximo programa sem contexto, mas eu não imagino que o próximo programa inteiro vai ser sobre isso. Provavelmente eu vou migrar para outros temas, então vocês já sabem, né? Assim como esse programa aqui, eu não pretendia vir com essa palestra humanista aqui no final, sabe? Eu não sei muito bem de onde que isso veio, mas era para tentar justificar assim, entendeu? Então, né, da mesma maneira que os cristãos tentam simplificar o raciocínio deles de que eles têm que amar todo mundo porque todo mundo é filho de Deus, eu com outros valores, outras expressões e outras motivações defendi o mesmo aqui, sabe? No final das contas, eu acredito sim, sabe? Eu não acho que é manipulação, não acho que é distorção, não acho nem que a inocência é minha. Dizer que a gente é tudo ser humano, o planeta é para todo mundo, e a gente pode e deve utilizar esse planeta para prol de todo mundo e benefício mútuo. Eu realmente totalmente acredito nisso, e eu acho que eu tô certo em acreditar, e eu acho que se mais pessoas acreditassem nisso, o mundo seria um lugar muito melhor. Não sei se teria como transformar isso estruturalmente. Eu entendo que é cheio de países, Estado-nação, linhas do mapa, questões históricas, as pessoas discutem e inventem razão para dizer que, não, mas aqui é mais importante, aí importa menos. A vida do lado de cá vale muito mais. A vida do lado daí não vale nada. A vida daqui é importante, sabe? Aqui criança morrer é nojento. Aí criança morrer é normal, tá ligado? Para mim, qualquer justificativa, entendeu? Em todas as histórias da humanidade, todos os períodos, todos os grupos, que em algum momento do planeta Terra eles achavam que valia a pena, que justificava outras pessoas morrerem, passarem fome, pegar doença, ou eles irem lá matar essas pessoas com armas, com facas, depois com armas de fogo, com bombas, sabe? Tudo isso, sabe? Em qualquer momento da história em que qualquer pessoa achava que havia justificativa para isso, na minha opinião, é ela que estava errada, é ela que estava sendo iludida, é ela que estava sendo manipulada por diversas razões, seja manipulada por um líder político, religioso, sendo manipulada por uma entidade interdimensional que se apropria das energias humanas para fazer seus trabalhos, tá ligado? Sim, eu vou ir até aí para acabar esse programa, né? Então, eu acho que muita gente sempre beneficiou de colocar o ser humano um contra o outro, desde antes de existir as religiões modernas, desde antes de existir as religiões abraâmicas também, né? A única coisa que eu não acho é que as religiões abraâmicas salvaram o mundo disso, que é o que muita gente defende, né? Muita gente defende que a humanidade era total barbárie até surgir as religiões abraâmicas. E eu digo com convicção, cara, quando chegou as religiões abraâmicas, a barbaridade estava longe de acabar, longe. E eu não tenho por que acreditar que era pior e ficou melhor, sabendo toda a maldade que as religiões abraâmicas fizeram, tá ligado? Todo o sangue que foi derramado por causa de gente seguindo o único Deus, que é o que todos eles falam, embora eles nem concordem que é o mesmo Deus deles, né? Mas todas as religiões abraâmicas acreditam que é um único Deus, então toda vez que elas estão fazendo maldade para alguém, eles estão fazendo maldade em nome do mesmo daquele único Deus, tá
tá ligado? Eles estão fazendo aquilo motivado por aquele único Deus, e esse único Deus deles nunca impediu a maldade de acontecer, tá ligado? Nunca impediu a maldade de acontecer. Então, assim, é de se pensar, tá ligado? É de se pensar. Então, né? Assim, eu fui bem polêmico aqui no final do programa, fui bem controverso mesmo, pra deixar vocês pensando. Mas é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo outro programa sem contexto.